sua postura, para nós lermos a palavra de Deus, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 1. Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 1. Eu vou ler para ganhar tempo, irmãos. Diz a palavra do Senhor: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. Versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali estava sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 2, versículo 1, para finalizar. E disse: Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amigos, como já agradeci a Deus, eu quero agradecer ao Ministério, ao Pastor Meix, ao Pastor Lino, ao Pastor Saulo, ao Ministério de todos em si, por nos dar a liberdade de pregar a palavra do Senhor. No livro de Ezequiel, capítulo 1, fala sobre uma visão que Ezequiel teve, uma visão, na minha opinião, uma das mais lindas, será que é a mais linda. Uma visão na qual Deus do céu o revelou. Diz a palavra que Ezequiel, ele teve visão de Deus, e não foi a visão que Ezequiel teve de si próprio, mas foi uma visão de Deus. Ou seja, Deus queria mostrar alguma coisa a Ezequiel. Diz a palavra do Senhor que Ezequiel era filho de Buzi, sacerdote. Segundo a história, fala que Ezequiel era um homem, louvado seja Deus, profeta, que estava perto da sua formação sacerdotal. E há um certo tempo, ele, aleluia, buscando a este ministério, diz a história que aconteceu que Nabucodonosor, terra de Babilônia, começaram a, aleluia, a invadir a Jerusalém. Jerusalém, se não sabem, era um lugar que, louvado seja Deus, que Deus escolheu pelo estado, aleluia, porque Jerusalém, ela fica, aleluia, em Israel, óbvio, mas Jerusalém, ela fica no centro de Israel. Deus escolheu Jerusalém, Israel, o povo judeu, para que pudesse, aleluia, fazer com que esse povo pudesse adorar a Ele. Diz a palavra, a história, que, aleluia, Nabucodonosor, naquela época, era uma potência que existia, e levou o povo cativo à terra dos caldeus. Há 3 tipos de cativeiro. O cativeiro egípcio, naquela época, comandado pelo povo egípcio, era o primeiro cativeiro. O cativeiro, aleluia, foi quando Moisés, tomado por Deus, começou, aleluia, a tomar direção para que pudesse tirar o povo de Israel, aleluia, diante das mãos do povo egípcio. Ali houve o primeiro cativeiro. O segundo cativeiro é o cativeiro, louvado seja Deus, babilônico, que, louvado seja Deus, ele começou, aleluia, a se apossar de todos aqueles povos que estavam ao redor, aleluia, daquele lugar. O terceiro cativeiro é o cativeiro romano. No ano de 69 a 70, o imperador Tito, ele foi e se apossou da terra de Jerusalém, aleluia. Mas o povo de Babilônia foi um povo mais audacioso, um povo mais terrível. Ele começou a ir até este lugar. Diz a história que ele foi e destruiu o templo de Jerusalém, o templo que servia para adoração ao Deus do céu. Ezequiel então estava no meio daquele povo de Jerusalém, e ele, aleluia, estava concorrendo para o
uma linhagem de família que servia ao Deus vivo e que era sacerdote. Oh glória! Diz a história que quando Ezequiel estava, aleluia, naquele momento, veio o povo, aleluia, de Babilônia, comandado pelo Nabucodonosor, e se apossou do povo de Jerusalém e catou tudo que pudesse catar diante daquela terra. Jerusalém ficou praticamente deserta, Jerusalém ficou praticamente abandonada. Mas Deus no céu, quando tem um propósito na terra de Jerusalém, na terra de Israelita, Deus nunca deixava que Jerusalém ou o povo de Israel ficasse sem, louvado seja Deus, sem a sua cultura, sem a sua língua. Estudando, aleluia, a história, vemos que a língua hebraica ela quase foi dissipada do planeta Terra. A língua grega, aleluia, ela quase se apossou, mas oxalá Deus não permitiu que isso acontecesse, e começou a batalhar por essa terra, começou, aleluia, a entrar, aleluia, na peleja. Diz a palavra no livro, aleluia, de Êxodo, capítulo 14, se não me falha a memória, versículo, aleluia, 16 ou 15, que o Senhor pelejará por ti e vós calareis. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, fala que, aleluia, antes que houvesse dia, eu já era. Diz a palavra do Senhor que, agindo Deus, quem impedirá? E quem poderia escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Quando Deus começa a se expressar no livro, aleluia, de Isaías, capítulo 42, versículo de número 3, quando ele fala isso, ele está dizendo que não há, aleluia, adversário para que possa tomar. Se você olhar bem a palavra de Deus e começar a meditar e prestar sua mente para Cristo, nós vemos e percebemos que quando ele fala acerca disso, ele está dizendo o seguinte: aleluia, a quem possa fazer escapar das minhas mãos? Isso é uma pergunta. Agindo Deus, agindo eu, quem impedirá? Quando ele fala, ele olha para a terra, olha para o inferno, olha para o céu, olha para os anjos, e ele está dizendo: a quem possa fazer escapar das minhas mãos? Agindo Deus, quem impedirá? Ele talvez olhe mais forte aqui dessa terra e fala assim: será que é você? A pessoa não vai ser audaciosa e dizer: eu posso fazer escapar das minhas mãos. Não. Assim como Deus falou para Jó e disse: Jó, aonde estava tu quando eu formasse a terra? Diz a palavra de Deus que Deus procurava, aleluia, alguém para que pudesse tomar, aleluia, alguma coisa da mão de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: a tua vida é do Senhor, a tua família é do Senhor, o seu filho é do Senhor, a tua casa é do Senhor, e a quem possa fazer escapar das minhas mãos, agindo Deus, quem impedirá na sua vida? Aleluia. Diz a palavra do Senhor que o livro, aleluia, de Ezequiel está dizendo, o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Quando Ezequiel ele foi, ele levado ao cativo ao povo babilônico, diz a palavra do Senhor que Ezequiel estava, aleluia, louvado seja Deus, num rio chamado Rio Quebar. O rio Quebar, aleluia, era um lugar que todos já está dizendo que era um rio Quebar, que era um rio. Quando Ezequiel estava no meio daquele rio, ele começava a morar naquele lugar, ficar naquele lugar. Ora, se eu morasse perto de um dique desse aí, ou perto do rio, o que vocês iam me dizer? Vocês iam me falar: rapaz, você é doido de morar perto de um rio, se bater uma chuva muito forte, você vai morrer aí nesse lugar. Mas quando Deus tem um trato, quando Deus tem um negócio, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz assim. Agindo Deus, quem impedirá? Ele pega você que está lá no palácio, coloca você perto de um rio, e sua vida fica exposta diante, aleluia, de um rio. Olhando a palavra do Senhor, Jesus comparou essa parábola e disse: aleluia, o homem de Deus, ele constrói a sua casa na rocha, e o homem que não é de Deus, ele constrói a sua casa na areia, e vindo um vento forte, aleluia, as águas, chuva, derruba tudo. Mas quem constrói, aleluia, na rocha, está fortalecido, está
da seca, por favor, tá? Diz a palavra de Deus que Ezequiel estava diante daquele rio Quebar, um lugar, aleluia, meio úmido. Se ele quisesse fazer uma analogia agora, se ele quisesse fazer uma casa diante de um rio e ele cavasse, ora, eu estou lembrado muitas vezes aqui neste lugar, eu, pastor Saulo, pastor Mendes, pastor Lindo, meu Deus, que prova, cavando um buraco aqui, o quanto minava de água sobre esse terreno, e a gente ficava preocupado, porque sabia que isso aí ia minando as nossas forças. Ezequiel estava sobre aquele rio Quebar. Imagina Ezequiel, imagina aí, meu profetão, quando ele estava cavando, não pudesse cavar ou morar, aleluia, naquele lugar. Imagina a quantidade de água que podia surgir naquele lugar. Lugar não era pronto para morar, mas quando Deus quer fazer alguma coisa, ele faz bem feito e não explica por que fez, aleluia, complica mais ainda, porque você não tem que entender, só tem que respeitar e aceitar o que Deus faz hoje na tua vida. Aparentemente é igual o rio Quebar, é um lugar meio ruim de morar, um lugar meio úmido, mas chega na hora que Deus vai mandar dizer assim: olha, a terra que eu prometi para a tua vida, pode tu contemplar, e tu vai dizer: Senhor, não posso, porque você é um ser humano, mas hoje à noite Deus vai colocar um azeite na sua vista e vai dizer: pare de olhar para a prova, olhe para cima da prova. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus lhe prova. Quando Ele quer fazer uma coisa, você fala: Deus, eu preciso de uma bênção, eu preciso ser, aleluia, preciso ter esse algo. E Deus fala no céu e você está ouvindo, escuta. Você está pronto, aleluia, a receber a promessa ou a bênção que você me pediu? Sim. Então Deus no céu, eu coloco uma Bíblia. Então eu vou provar, eu preciso que você prove que você quer. Então Deus coloca uma prova sobre a sua vida e você não consegue entender, aleluia. Tem gente que está aqui nessa noite e esqueceu até o que pediu a Deus há muito tempo atrás, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Deus não se esqueceu do seu filho, da sua casa, do seu emprego, do seu mantimento. Deus não se esqueceu e Deus é fiel, aleluia. Diz a palavra de Deus que quando Ezequiel estava no rio Quebar, diz a palavra que ele estava lá e ele começou, aleluia, creio eu, a orar ao Senhor. Olha como eu do teu lado e diga assim: irmãos, você está vivo? Só mais uma vez, irmãos, você está vivo? Pergunta. Agora diga com autoridade: se está vivo, ainda há esperança. Tem crente que está vivo, mas está prostrado diante da muralha. Meu Deus, um dia diz ao outro dia, assim vai. Ei, talvez você hoje pode ter perdido a guerra, mas não perdeu a batalha. Hoje passou um dia, mas a vitória vem pelo amanhecer. Não pare diante deles, prossiga. Ezequiel estava no rio Quebar, aleluia. E diz a história que ele estava lá, quando, aleluia, Ezequiel, creio eu, ele começou a orar ao Deus do céu e dizendo ao seu coração, talvez, pode colocar a forma que tu quiser, e ele começou: meu Deus, na terra de Jerusalém, era uma terra em que estava o meu povo, em que estavam os meus amigos, em que estava a minha família, e eu estava lutando a favor do meu cargo eclesiástico sacerdotal, aleluia. Mas o meu sonho foi interrompido, o meu sonho foi travado por uma coisa que não sei explicar. Ezequiel, eu creio eu, que começou a orar, aleluia. Então diz a palavra do Senhor que Ezequiel estava no rio Quebar. Presta atenção, quando Deus quer, aleluia, se aproximar de alguém, Deus coloca no rio Quebar, aleluia. E ele estava sobre aquele lugar. Diz a palavra do Senhor que Deus apareceu para ele em visão e deu uma visão para ele e colocou uma visão aos seus olhos, e ele olhou para aquela visão e ele viu uma fumaça misturada com fogo, com relâmpago, sabe o que era, e ele começou a olhar e a ver, ficar meio espantado. Alguns estudiosos dizem que ele estava numa êxtase espiritual. Crente não entra no êxtase espiritual, crente, ele sabe que isso é algo maravilhoso que não tem explicação. Crente não fica doido, crente, aleluia, ele sabe a quem está adorando, a um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. E ele estava lá olhando aquela nuvem, aquele fogo, sei lá o que for, e ele estava lá adorando, estava vendo, e ele tentando entender aquela visão, e ele ficava com seus olhos fitados. Diz a história que Ezequiel, quando estava sobre aquele lugar, ele começou a olhar, aleluia, louvado seja Deus, e começou a ver a forma de um homem, e começou a ver a forma, aleluia, de um touro, e de um boi, e começou a ver a forma, aleluia, de um leão, e forma de uma águia, e ele começou a ver e se formava, aleluia, um corpo, e
bezerro, e não entendia aquela visão. Com duas elas voavam, e com duas ela cobriu o seu corpo. Diz a palavra do Senhor que a visão que Ezequiel teve foi uma visão, aleluia, maravilhosa. Há muitos crentes que estão no nosso meio, infelizmente, não tem mais perspectiva de vida. Não, muitos crentes que estão em nosso meio que não sonham mais com nada. Há crentes que estão aqui nessa noite, só estão ouvindo falar, só estão só escutando, mas não ouvem a palavra. Eu quero dizer uma coisa para você. Você que vem para cá escutar a palavra, aleluia, é melhor você voltar para tua casa, porque não adianta, porque você vem escutar, mas se você ouvir, Deus vai falar com você uma coisa nessa noite. Põe de pé, que eu falei com você. Escutar uma coisa, ouvir a outra. Há muitos que estão só escutando, não estão ouvindo. Deus quer colocar um azeite sobre o teu ouvido e está mandando dizer: escuta a minha palavra, observa a minha palavra, olhe para a minha palavra, siga a minha palavra. Aleluia. Ele começou a ver, aleluia, aquele ser. Diz a palavra que ele viu 4 seres viventes, 4 anjos. E olhando a palavra, vi que, aleluia, a Bíblia diz que era querubins. No hebraico quer dizer querubim. Diz a palavra de Deus que ele começou a olhar e não conseguia entender. Eram 4 querubins. Ezequiel ficou meio pasmado com aquela visão e não conseguia entender aquela visão. Deus começou a se manifestar diante de Ezequiel, e ele percebeu, aleluia, outras coisas se formando. Era um querubim. Ora, o querubim, ele tinha uma face humana de frente, um homem. Do seu lado direito tinha uma face de um leão. Do seu lado, aleluia, esquerdo tinha a face de boi. E atrás, aleluia, da sua face tinha, aleluia, a face de uma águia. O que significa isso, irmão? A face do homem significa a inteligência. A face do rei, do leão significa, aleluia, o reino. Aleluia, a coragem. A face do boi significa força e agressividade. E a face, aleluia, da águia significava velocidade. Aleluia. Eu quero profetizar uma coisa para você aqui nessa noite. Você que é homem, você talvez está perdido no meio da situação. Deus derramará uma inteligência sobrenatural na tua vida, em que você nunca mais teve. Você vai fazer estratégias, você fala: meu Deus, eu nem sabia que eu ia fazer. Deus vai derramar sobre a sua vida hoje. Talvez você está aqui nessa noite achando que, aleluia, não consegue desenvolver. O meu Deus manda te dizer uma coisa nessa noite. A face do leão, aleluia, significava coragem. E o que o leão faz? O leão, ele ruge. O leão, ele louvado seja Deus, ele consegue tomar território. Deus está dizendo uma coisa para você essa noite. Talvez você achou que perdeu alguma coisa. O meu Deus vai fazer você como ele, um filhote de leão. E você vai passar a tomar território que aparentemente você perdeu. Eu quero falar uma coisa para você essa noite. Se você crê, amém. Você é semelhante ao Filho do Homem. Se tu é semelhante a ele, o leão que está adormecido dentro de você vai voltar a rugir. Vai voltar a rugir. Vai voltar a rugir. O leão, ele não vence somente porque ele é agressivo. O leão, ele vence porque ele ruge. Porque ele ruge. Cada glória que você dá, o diabo do inferno ouve como o ruído de leão. Se você tem glória, se você tem um rugir, dá glória para o Senhor. Aleluia. Quando eu estava em casa, eu fiquei preocupado. Falei: meu Deus, uma mensagem, na minha opinião, para mim, pastor, uma mensagem difícil, complicada. Tem um ministério aqui atrás, o professor teológico está aqui atrás de mim, ele vai me corrigir se estiver errado. Eu fiquei: meu Deus, que mensagem é essa? É essa que eu quero que você dá. Aleluia. Talvez você está aqui nessa noite também, e você fica preocupado, aleluia, dizendo: meu Deus, eu não consigo. Aonde eu vou, parece que esse espírito maléfico, aleluia, está ao meu lado, tentando, aleluia, absorver toda a força que eu tenho. Ei, a face da águia é a face da velocidade, é a face da rapidez. Deus colocará uma velocidade tão grande no teu desenvolvimento familiar, financeiro, material, que o demônio não vai poder te alcançar. Quantos creem nessa palavra? Levante a sua mão do Senhor com velocidade nessa noite, Deus. Se verdadeiramente a crente aqui que estão prontos a receber a tua palavra, coloca sobre ele a velocidade agora. Vai. Acelera, crente.
Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Reis, capítulo 2, versículo 15 fala que Elias foi transladado. No final termina com um redemoinho, mas diz a palavra que ele foi levado por carruagem de fogo. Quando Ezequiel estava diante, talvez, digo eu,